Sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio Uninter, ao programa Segredos da Arquitetura. Eu sou a professora Gisele de Ziura, sou coordenadora dos cursos de Arquitetura e Design de especialização da Uninter e apresentadora desse programa, que já está na sua 25ª edição. E temos hoje um programa muito diferenciado e que você aí do outro lado deve abstrair um pouco e entrar aqui no nosso ambiente cinematográfico para falar um pouco sobre a essência do Star Wars aplicado à economia criativa. Você aí do outro lado gosta dessa série do Star Wars? Será que a gente consegue retirar a essência, os valores, os atributos dessa saga e trazer um pouco para a realidade da economia criativa e para todos outros tantos negócios? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E ainda te lembro, a gente tem sempre um segredo a ser desvendado nesse programa. E hoje a gente tem vários segredos. Na verdade, hoje o programa inteiro são segredos um atrás do outro, que a gente vai aí conversarmos juntos. E para isso, eu tenho dois convidados. Então, a gente já começa o programa sendo diferente, tendo dois convidados. Temos aqui ao meu lado o convidado Everson Luiz Eneck. Ele já vai se apresentar também, falar um pouquinho por que ele está aqui, que ama, todos nós aqui, os três, amamos, né? Star Wars já começa por aí. Ó, meu cabelinho aqui, ó, especial hoje. Temos aí também o convidado, o professor Sérgio Tchaikovsky Júnior, professor da instituição. Sejam muito bem-vindos a esse nosso ambiente. E você aí de casa, do seu trabalho, andando na rua, seja lá onde você estiver, seja muito bem-vindo e participa aqui com a gente. Queremos muito a sua participação. Palavra com vocês. Bom, gente, vou começar aqui. Serginho, dá licença. Pegar o R2D2. É o seguinte, bom, meu nome é Everson, sou estatístico de formação, gosto desse mundo de analytics, mas acho que a essência aqui vai ser falar um pouquinho dessa economia criativa e os paralelos que a gente vê da saga. A gente tem muitos componentes que eu acho que a gente vai conseguir trazer aqui e eu espero dar um pouquinho mais de contribuição aqui no bate-papo com vocês. Vai ser muito divertido. Valeu. Então, primeiramente, agradecer a professora Gisele. Eu sempre gosto de enaltecer. Nós temos só 16 anos de amizade. Ontem. E muitos que devem estar nos acompanhando, não tem de idade o que nós temos aí de tempo de amizade. E a professora Gisele, eu sempre admirei o trabalho dela, porque ela sempre comprou essas ideias malucas, já que nós temos essa sinergia tão importante, isso, passagem para a economia criativa, entre a questão de caráter mais técnico, acadêmico, mas principalmente a ideia disruptiva, né? Então, só para me apresentar, depois eu vou contar um pouquinho aí, já que o meu colega, o professor Everson, vai trabalhar do lado, né, da força, eu aqui estou com minha canequinha do Darth Vader, a minha camisetinha Stormtrooper, eu farei às vezes do lado negro aqui da força. A minha formação original é Direito e Publicidade, eu fui fazendo algumas especializações, pós, MBA, né? Fiz lá meu mestrado em Gestão Urbana e agora eu estou concluindo lá o meu doutorado em Administração e o tema das minhas pesquisas gira em torno do City Market. Quer dizer, como é que você pode tornar esse ambiente, né, urbano mais otimizado a partir de relações de BI, de economia compartilhada e outras temáticas mais. Legal? Então, professora Gisele, por gentileza, faça as honras aí. Vamos aproveitar essa nossa tarde de segunda-feira para unir o útil ao agradável, passar alguns conhecimentos para os nossos queridos ouvintes e, logicamente, aí um paralelo tão bacana com essa série que nós amamos tanto. Não é uma série, hoje é um universo
que é o universo do Star Wars. Eu acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a essência do que é o Star Wars. Antes de começar lá na economia criativa, da gente fazer esse paralelo, vamos beber um pouco sobre o que é o Star Wars? Quais são as características principais? Qual é a essência do Star Wars, desse universo Star Wars? Né? O porquê que a gente se identifica? Quais são os elementos que nos fazem nos identificar, né, nessa saga? Eu vou começar com um, né, eu acho que cada um aqui pode falar. Eu acho que um deles, para mim, vou falar dois, então, tá? Eu acho que a gente vai lembrando. Eu acho que um é o senso de justiça, né? O de se fazer justiça. E o segundo é a questão da intuição, né, de ter um elemento da intuição, sempre muito lá no fundo, algo que diz que é para ir por aquele caminho e não pelo outro caminho, né? E por aí vai, né? O que vocês se identificam? Eu tenho alguma coisa aqui que eu anotei, que são alguns valores, por exemplo, a ética. Acho que tem os valores, né? Pode falar de ética, pode falar, né? Análogo muito à justiça, né? E sempre aquele senso de pertencimento, né? Protagonismo. Muitos dos personagens, é óbvio, né? Uma jornada do herói, ela representa a jornada do herói, a saga, e ela tem muito do protagonismo. Então, isso a gente vai começar a resgatar aqui muito fortemente nessa questão do Star Wars com o nosso tema de hoje. Eu acho que o professor Everson colocou um ponto importantíssimo. Nós tivemos aí eu brinco, um transmimento de pensação, uma similitude em termos de entendimento. Eu até ia destacar já na minha colinha aqui, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Joseph Campbell, e ele trabalha justamente essa relação da mitologia com a nossa realidade, né? Da necessidade que nós temos de construir histórias. Uma das minhas formações na área de publicidade, a gente percebe isso muito fortemente na questão do storytelling, o quão é importante para as marcas terem histórias, né, terem narrativas que de alguma maneira nos aproximem. E o ponto que o George Lucas conseguiu resgatar, e daí sim ele trouxe isso para a série, que, em minha modesta e humilde opinião, é um dos principais elementos que fez com que a série conseguisse, né, fãs de todas as idades. Então tem o pessoal lá de 60, 50, 40 anos, ou seja, esse que vos fala, né, tem o pessoal mais novinho, quer dizer, o que tem de tão bacana? Porque ele trabalha justamente essa questão da perseverança e da superação, que era algo que lá atrás os gregos já sabiam fazer. Trabalhavam Aquiles, trabalhavam outros heróis, o próprio Hércules, de alguma maneira, justamente trabalha nesse apontamento. E, já para devolver a palavra para a professora Gisele, eu acho que um ponto bacana a gente sempre ressaltar é que o protagonista maior, na minha humilde opinião também, da série, não é o Luke Skywalker. Eu inicialmente imaginava, mas a história, se vocês pensarem com mais carinho, ela gira em torno do Anakin, não do Luke. O Anakin, de fato, né, segue justamente a jornada do herói. Ele estava predestinado para uma missão, daí ele cai, literalmente, a analogia com as trevas, mas no final, ele se redime. Né? Ele tem um momento, digamos assim, de reencontro a esses valores, né, que o professor Everson estava colocando, a questão da ética, da lisura, da conduta, até da própria preservação da família, né? Então, esses valores éticos tão relevantes para a cultura ocidental, de alguma maneira, né, o Anakin já, no final da sua vida, transformado em Darth Vader, ele acaba resgatando isso. Então, acho que esse que é o ponto bacana. Um deles, né, pelo menos. Tem alguns pontos que assim vêm junto com a fala e a gente começa a perceber, né, de que aí já pegando um pouquinho particularmente o Jedi, né, tem algumas coisas que são pérolas que a gente percebe, e eu me lembro da primeira trilogia, que
quando pega você captura um sabre, por exemplo, Darth Vader olhando o sabre do Luke, já no Império Contra-Ataca, você vê ele elogiando, olha, suas habilidades têm melhorado, porque ele era um artesão, o Jedi tinha que ser um artesão, então ele tinha que ter o protagonismo, até mesmo, não era para ele comprar na lojinha, ele tinha que fazer o seu sabre, quer dizer, que isso fazia parte do universo, dos preceitos e dos códigos que tinham de conduta. Então tinha tudo isso de você ser um artesão, de você ser você ter que se virar e dar um jeito de fazer o seu caminho. E com isso a gente traz também coisas que vão nos ajudar também aqui no tema de hoje, com relação a você fazer o seu tamanho. Então vou pegar, né, o grande mestre Yoda, que tem um tamanho enorme, né, perante a força, mas fisicamente é pequeno. Então tem algumas falas até de ele falar assim, olha, os livros, né, contam e que eu sou pequeno, mas a força que está a quantidade de midi-chlorians, que é a contagem do quanto ele tem de força concentrada, era enorme. Então isso traz um pouquinho protagonismo, ou seja, não precisa ser necessariamente uma pessoa bem resolvida, bem solucionada, ele tem que ter aquela força, aquele impulso motivacional e tudo mais. Então a gente pode começar a trazer essa questão. Qual é o que te motiva, o motivo para a sua ação? E isso, né, pode ser feito paralelo com relação à sua força. Então aí a gente começa a ter protagonismo, empreendedorismo. Chegamos até algo perto do empreendedorismo. E aí a gente vai começando a rechear tudo isso, né? E aí a gente traz e a gente chega no nosso assunto, que é a economia criativa, né? O que move a economia criativa? É todo esse capital intelectual de produção social, produção que está relacionada à arte, à indústria criativa, porque é uma indústria que envolve criação, que precisa de toda essa força, né, de toda essa motivação para que gere negócios, né, e gere negócios em várias escalas, seja numa escala de uma empresa e que transborde, seja localmente, regionalmente, até internacionalmente. Né? E pode ser pequena, né? Assim como o Yoda, né? Que tem um tamanho pequeno, mas que ele reverbere, né? Aí para o mundo, né? Mas só que essa força ela precisa ser grande, né? Ela precisa ser inovadora, ela tem criatividade, ela precisa ser empreendedora. E quando a gente fala em empreendedorismo, tem várias características empreendedoras, né? Não é só, eu nasci empreendedor, não. Esse empreendedor, ele pode ser e precisa ser desenvolvido, porque é uma competência empreendedora. Né? Tem um perfil para ser desenvolvido que seja empreendedor, né? E por aí vai. Então, o que eu queria agora aproveitar o gancho que o professor Everson gentilmente trouxe para a gente, até se vocês puderem agora, precisa colocar o slide lá para mim, fazendo favor. Gente, professor, tem que ter um slide, né? Bonitinho. Não adianta, né? Tem que ter um material de apoio. Então, vejam bem rapidinho aqui, não sei se já está aparecendo para vocês de maneira animada. Tá em slide, não está no... Modo apresentação, acho que pode... Modo apresentação. Deixa eu só colocar aqui novamente. Para mim aqui. Deixa eu colocar interromper compartilhamento. Vamos compartilhar aqui de novo. Só um minutinho. Eu acho que vale a pena, uma passagem extremamente interessante. Então, está aqui. Prontinho. Tomara que passe aí a apresentação. Deixa eu colocar agora em modo apresentação aqui para mim. Não sei se já está aparecendo para vocês também. Não está. Está no modo de edição ainda. Acho que a tela, se você conseguir duplicar a tua tela, ela vai funcionar.
eu só tentar aqui. Olha, o problema está na pecinha que está aqui atrás. Mas, enfim, mesmo sem os slides, deixa eu só fazer uma consideração. Então, tem uma passagem que eu gosto muito do Império Contra-Ataca, que é justamente essa que está no nosso primeiro slide, onde o mestre Yoda está lá em Dagobah, que é o planeta que o Luke o visita, né, para fazer o treinamento, para que ele possa se tornar Jedi. E tem uma passagem que eu acho muito interessante, que acho de uma maneira bem alinhada com aquilo que a professora Gisele e o professor Everson tinham colocado, onde o mestre Yoda fala para o Luke o seguinte: faça ou não faça, tentativa não há. E o Luke ele já estava quase desistindo, porque ele acreditava que ele não tinha o pendão para se tornar Jedi, e daí o mestre Yoda fala assim, que ele falha justamente porque ele não crê. E daí ele fala que a crença do Jedi, no caso da força, ela se assemelha com a luz e o laser, né? Os dois brilham, só que só o laser corta. Por quê? Porque ele precisa de foco. E eu acho que um ponto muito bacana para aqueles que, de alguma maneira, estudam a economia compartilhada, a economia criativa, né, o consumo colaborativo, essas novas tendências que, de uma maneira, se apresentam no nosso mercado, é a seguinte: por que nós, aqui no Brasil, somos um povo tão criativo, basta nós vermos os nossos memes, e porque nem toda essa criatividade nós conseguimos aí transpor em inovação. Aí que vai entrar o conselho do nosso grande mestre Yoda. Para que a criatividade, de fato, se torne inovação, ela precisa de foco. E o que é o foco dentro da inovação, que aí vai catapultar a economia criativa? É a ideia da viabilidade. Eu que, particularmente como docente, também trabalho um pouquinho dessa temática com os meus alunos, eu falo o seguinte: de nada adianta você ter uma ideia extremamente disruptiva, aquela ideia que chama a atenção, aquele momento wow, que todo mundo vibra, se na sequência você não consiga desdobrar essa ideia dentro da ideia da inovação. E quando eu falo de viabilidade, só para a gente avançar um pouquinho, até para contribuir, espero eu, academicamente com os amigos, o que você demanda? Você demanda a viabilidade técnica, ou seja, o primeiro apontamento que eu falo para os meus alunos, e acho que é bacana a gente sempre ressaltar, aquilo que de fato você quer desenvolver é viável. Porque os alunos têm uma ideia e falam assim: não, professor, eu vou criar um picolé de jabuticaba, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Falo, primeiro ponto, é viável. Você consegue, de fato, criar esse picolé de jabuticaba? Pô, professor, consigo. Já fiz um estudo, já fiz aí, contratei um engenheiro de alimentos, então a gente já montou aí ó, o protótipo, já pivotou lá e já tem pelo menos um primeiro modelo aqui do picolé de jabuticaba. Ótimo. Segundo ponto, é a viabilidade mercadológica. Alguém está disposto a comprar o produto e, principalmente, comprar o produto dentro do preço que você espera vender? Então, o que eu queria, de alguma maneira, deixar de recado aí para aqueles que estão nos acompanhando, e eu acho que é um elemento nevrálgico aí da economia criativa, é que nós, aqui no Brasil, só vamos conseguir fazer o salto que já se deu em outros países, pega os Estados Unidos, pega lá o Sudeste Asiático, Coreia, Japão e agora, mais recentemente, a China, se nós conseguirmos, de alguma maneira, seguir o conselho do mestre Yoda. Quer dizer, além de você ter essa boa ideia, você conseguir canalizá-la a partir desses dois parâmetros, ó, viabilidade técnica e viabilidade mercadológica, para que daí sim você consiga aí deslanchar um negócio de sucesso. Mas acho que esse que é o meu apontamento aí, aproveitando a genialidade do mestre Yoda. Mas, por gentileza aí, Gisele e Everson, prossigo, senão deixar eu falo 2 horas de Star Wars. O tal do plano A, que a gente muitas vezes tenta objetivar, muitas vezes a gente não consegue na primeira vez, né? Então, esse as metodologias ágeis aí, elas criaram várias ferramentas que hoje nós temos para que as pessoas, nem tudo sai como planejado, e eu acho que é só um complemento ao que o professor Sérgio falou, que
muitas vezes a gente começa com um plano e aquilo é maravilhoso, a gente percebe aquilo, a gente como dor de dono, a gente tem aquilo como, olha, vai dar certo e tudo mais. Então a fé, aquele foco, mas também temos que ter o pé no chão. E a gente tem visto muito nos negócios que estão surgindo, que muitas vezes a realidade, quando chega ao consumidor, que é essa parte fundamental que o professor colocou, que é o teu cliente quer comprar pelo aquele valor. Não, primeiro que ele quer, né? Ele precisa ou quer, e assim, é viável do ponto de vista do consumidor. E aí a gente faz o paralelo. Muitas vezes os planos de vários ataques ou planos na saga não deram certo e teve que ser dado um contorno por outro planeta, por outro lugar. Então, isso também é o que a gente chama hoje no empreendedorismo como o pivotar a sua ideia. Então, muitas vezes você tem que estar aberto num certo ponto do planejamento, que tem que ser o mais cedo possível, né? É difícil você fazer isso lá no final, mas pivotar até que isso se alinhe, os astros se alinhem no sentido da tua ideia estar dentro do seu foco, a vontade do cliente, todos os requisitos que vêm seguindo esse trem estarem no mesmo sentido. Então, é importante a gente ser sincero conosco em relação às nossas chances e as nossas... não adianta a gente querer ser um sonhador por muito tempo. Acho que o sonho tem que ter uma dosagem. Então, o sonho tem que existir, ele te dá foco, ele te dá impulso, te dá motivação, te dá muito do que a gente já comentou aqui no nosso papo, mas muitas vezes você tem que ser realista para dizer, olha, aqui, às vezes é melhor você pivotar um pouquinho, fazer um contorno para chegar no lugar. O brasileiro tem muito disso, né, dos memes, né, que o Serginho falou, ele é muito inventivo, né, então tem que ser inventivo e muitas vezes. Eu tenho alguns amigos aqui que tinham startups que eram para um tipo de... e talvez a ideia desse meu amigo é o Marcos da Yukondo. Ele queria fazer reuniões virtuais de condomínio. Esse era o início da startup dele. E por um bom tempo ele teve que pivotar a ideia para colocar serviços financeiros mais baratos na administração de condomínio. E aí, com a pandemia, aquela ideia que ele teve pôde voltar ao seu produto principal. Então, essas contornos que são interessantes de se falar. Eu acho que um outro ponto que a gente pode falar, Gisele, perdão. Não, pode, não. Senão eu já me empolgo aqui, né? Não, pode ir. Eu acho que um ponto muito bacana dentro da economia criativa, eu, particularmente, sou um defensor, assim, bem árduo dessa linha de pensamento, é o seguinte: para que algo dê certo dentro da economia criativa, o indivíduo, o gestor, aquele que vai impulsionar esse projeto, ele tem que ter uma mescla, uma síntese, bem daquilo que o professor Everson colocou. Quer dizer, ele, de um lado, tem que ter as hard skills, quer dizer, ele tem que ser muito bom do ponto de vista técnico, ele tem que entender do produto, ele tem que entender do mercado, ele tem que, né, ter todas as skills que, de alguma maneira, possibilitem a entrega. Só que, em paralelo, por que muitas pessoas não conseguem avançar nesse mercado aí que nós vivemos cada vez mais competitivo aí, e as startups, de alguma maneira, são o melhor exemplo para isso, né? O que falta para muitos gestores, infelizmente, vamos pensar assim, as soft skills. Quer dizer, o indivíduo, ele é tecnicamente muito bom, mas ele não tem resiliência, ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe, e você percebe isso, agora fazendo uma analogia com Star Wars, com a figura do Anakin, porque o Anakin, tecnicamente, ele tinha as melhores habilidades, ele era um exímio piloto, ele era um exímio espadachim, ele era um indivíduo que, se você for pensar agora, dentro do ponto de vista da técnica Jedi, ele tinha, de fato, tudo para ser o escolhido. E por que mesmo assim ele cai? Porque ele não soube trabalhar com as emoções. Né? O próprio Obi-Wan fala isso para ele, né? Quer dizer, enquanto você não souber trabalhar com as suas emoções, você vai ser derrotado.
tanto que ele é derrotado, né? Isso causa uma chaga, literalmente, nele, mas é bacana que a gente perceba isso, e o exemplo que a gente traz para a nossa vida, não sei se a Gisele e o Everson concordam comigo, mas, em especial, o que precisa no mercado são pessoas que talvez não tenham tantas habilidades técnicas, mas que, ao longo da sua trajetória profissional, conseguiram lapidar essas habilidades que nós chamamos de soft skills, principalmente o trabalho em equipe. Eu sou partidário da ideia que hoje, na sociedade da informação, né, e um dos pilares da sociedade da informação é a economia compartilhada e, por conseguinte, a economia criativa. Não existe mais aquela ideia no passado, isso aqui é meu, esse projeto é meu. O que nós estamos cada vez mais fortemente vivendo é a ideia lá do Pierre Levy, da inteligência coletiva, de você dividir saberes, até mesmo porque, só para concluir agora a minha fala, tem um autor também que seria bacana para quem está nos acompanhando conhecer ou ler, que é o Stephen Johnson, e que ele fala algo que eu acho muito importante. Determinados projetos não vão para frente porque você só tem meia boa ideia. Você precisa encontrar, de alguma maneira, a outra pessoa que vai ter a segunda parte dessa boa ideia, para que, de alguma maneira, aconteça uma sinergia dessas leituras e um determinado projeto, né, deslanche. E isso, óbvio, é muito mais fácil graças hoje aos recursos tecnológicos que nós temos, né, o WhatsApp, né, e outros mecanismos mais, só que também depende de uma mudança de mindset nosso. Nós temos que deixar um pouquinho de lado esse egoísmo que nós temos em relação às ideias, senão às vezes você não consegue deslanchar, você fica pensando assim, eu não vou apresentar algo numa rodada de negócios, que vai que alguém copia o meu projeto. Imagina se alguém rouba a minha ideia. Enquanto a gente continuar com essa visão muito quadradinha, a gente vai ter uma dificuldade muito grande dentro desse processo da economia criativa. Eu vou puxar mais um ponto, e é bem próximo a essa passagem que a gente falou do Anakin. Num certo ponto, ele não conseguiu controlar suas emoções no sentido de ansiedade. Ele tinha uma ansiedade muito grande de que ele tinha problemas por vir, e o tempo parece que jogava contra ele, enquanto todos os mestres falavam que você tinha o seu tempo, você vai ser, mas ainda não. E assim ia, e ele pegou o caminho mais curto, né? Muitos negócios tomam esse sentido. Então, a ética que eu trouxe lá do início, ela tem um pouco disso, né? O caminho mais curto, muitas vezes, é até pela ilegalidade. O caminho mais curto é por alianças escusas, né? Então, as alianças, quem você vai se associar, quando a gente está falando de uma economia criativa, a gente está falando de se associar muitas vezes a um amigo, a um parente, a uma pessoa mais próxima. E muitos dos mentores na minha carreira me falaram, né, muitas vezes, eu nunca fui um dono de uma empresa, mas já sei como se portar. Quando você tem uma pessoa muito próxima de você, você tem que registrar muito mais coisas, porque parte do acordo está na sua amizade. Então, esse é um ponto de que é o caminho, né, é muito sedutor você, não vamos formalizar, não vamos fazer contrato, não vamos fazer isso. Então, são alianças que você vai fazendo que depois te levam, talvez, numa situação onde você vai ter problemas financeiros, problema de fluxo de caixa, problemas de várias ordens e tudo mais. E aí tem um pouquinho dessa, né, desde a ética, se você está fazendo uma aliança com algo escuso, é a ética e aquilo que é compliance ou não. Né? Ansiedade, porque você quer resolver rapidamente, um mundo que te exige muita rapidez de resultado. Então, controlar as emoções, ansiedade, fazer o que é ético e o que é correto, eu acho que é um dos princípios que a gente complementa aqui para chegar na minha colocação, pelo menos por agora. Que bom! Então, o que eu ia comentar aquela hora é com relação à jornada do consumidor, que assim como tem a jornada do Star Wars, tem a jornada do consumidor. E cada vez mais essa jornada ela está mais exigente. Nós estamos mais exigentes com relação à nossa jornada. E
E a gente vai deixar isso para o próximo programa. Hoje... O nosso tempo está acabando. O que você ia falar? Sobre o nosso... se a gente pega a nova saga que é da Disney, você vê que realmente isso foi orientado a uma jornada do cliente, do consumidor. Então essa jornada é um gancho muito legal para porque todos os filmes e séries são feitos para atender um espectador, né? Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, de que tem muita coisa aí, mas é importante, jornada do cliente, eu acho que hoje é pensar como o cliente é o centro, ele como foco da sua ideia e não você, né? Eu acho que o egocentrismo tem que ser deixado de lado. Então, se o cliente está, a voz do cliente é importante. Então, tudo isso eu acompanhei, né? Os pré-lançamentos e lançamentos das novos produtos Star Wars, e tudo está voltado ao que o cliente esperava. Então pegaram até o próprio diretor que fez muito sucesso na primeira saga, né, o diretor, para fazer o lançamento, né, da Really. Tem muita coisa em relação ao Star Wars que estava pronto para ser feito, para adequar a sociedade atual, a questão da inclusão. Star Wars sempre foi um universo vasto, né? Mas a sociedade estava pedindo uma voz de inclusão. Então você pega o Star Wars, coloca como protagonista a Really, coloca lá ela como foco, né, dessa nova saga, mulheres muito fortes, seja a própria, enfim, e exatamente, no Mandalorian, né? Também tem a protagonista da Jedi que aparece lá, e aí vai toda essa voz da sociedade pedindo, então, a jornada do cliente, o cliente demandando algumas coisas novas hoje, uma linguagem nova, uma inclusão, e aí você tem o Star Wars de novo se modernizando para poder atender o cliente. É interessante. Então, últimas palavras, últimas mensagens, professor Sérgio. Agradecer imensamente aí o convite. Espero que nós tenhamos aí a parte 2, 3, 4. Vamos fazer uma trilogia já. Estou fazendo em bloquinhos de 3. E que a força mantenha-se aí viva no coração de todos nós, porque ela que nos faz aí fortes e vencedores. Obrigado, professor Zé. Obrigado, Everson. Foi uma honra aí participar desse bate-papo com vocês. Obrigado pelo convite, é muito legal, é muito dinâmico aqui, eu sempre acompanho e vejo que realmente é um papo bem solto e bem fluido, foi muito bacana falar sobre o universo e, enfim, agradeço enormemente, que a força esteja com todos nós. Que a força esteja com todos nós, obrigada pelas participações, Patrícia. Beijo no coração de todos os ouvintes. Deixa aqui suas participações, seus comentários, leremos todos são muito bem-vindos. Obrigada, professor Sérgio, obrigada, professor Everson, e até a próxima. Grande abraço. Tchau, obrigado.